Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues, da disciplina de Organização, Processos e Tomada de Decisão. Quero começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos grisalhos, olhos claros, uso óculos. Estou usando hoje uma blusa laranja, uma calça preta e vou começar com vocês hoje a segunda aula. Esqueci de falar que atrás de mim tem uma parede branca com letras verdes, escrito EAD, Mudando Realidades. Então, vamos para a nossa aula. Quero começar apresentando a vocês o conteúdo, os objetivos e o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais a questão de estrutura, apresentar para vocês a diferença entre estrutura formal e informal, os tipos de estrutura, reconhecer os princípios de estudo dos arranjos físicos, falar um pouquinho de layout e classificar também os arranjos administrativos. Nós vamos fazer uma introdução, falar das ferramentas, elaborações e tipos de arranjo. Então, na aula passada nós falamos um pouco de sistemas, E uma coisa naturalmente já vai puxando a outra. No final, a gente já estava quase entrando mesmo nesse conteúdo da aula de hoje, que é a questão das estruturas das organizações, estrutura organizacional. A princípio, elas podem ser uma estrutura formal mesmo, com atividades planejadas, formalmente representadas, possuindo seus órgãos, os cargos, as relações funcionais, níveis hierárquicos e tal. Ou ela pode ser também uma estrutura informal. O que é isso, professora? São relações, está mais ligado com a questão da comunicação. Relações espontâneas, informais. Está muito ligado ao comportamento das pessoas, e as suas interações. É uma interação voluntária. É algo que não é imposto dentro do sistema, não está nos manuais da organização, mas elas naturalmente vão acontecendo, que é a troca de informação, entre as pessoas, amizades, relacionamentos, às vezes até problemas de relacionamento, gestão de conflitos e etc. Dentro de suas estruturas, a gente pode dizer que as organizações elas podem ser tradicionais, bem tradicionais mesmo, daquele jeito que, teoricamente, a gente já conhece. Elas podem ser inovativas, que são elas mais modernas, a forma que elas funcionam é bem diferente do tradicional, ou ela pode ser ainda muito específica, dependendo do tipo de ação que ela desenvolve, ela é tão específica que ela nem se classifica nem como tradicional, nem como inovativa. Por exemplo, a tradicional ela tem um alto nível de formalização, é aquela estrutura mesmo que a gente já está habituado a conhecer, Tem os chefes, os departamentos, os setores, e a gente tem que se reportar sempre à nossa chefia imediata. Então, essa estrutura ela é de um alto nível de formalização. Existem organizações que elas são mais inovativas, elas já não têm essa formalização toda, elas são mais flexíveis, mais informais. Às vezes elas podem até ser temporárias, não ser algo assim tão permanente, trabalhar com projetos. E tem algumas que são tão específicas que o nível de informação é diferente. Por exemplo, a gente pode chamar de invertida, onde existem peritos que vão realizar determinado produto ou serviço e eles têm autonomia para resolver as coisas da melhor forma, da forma que eles consideram que seja adequada para aquela situação específica. Nas organizações tradicionais, existe uma unidade de comando,
né? Tem um chefe de departamento ou de setor, né? Esse chefe ele tem uma alta especialização e as pessoas também que compõem aquele departamento ou setor, elas são altamente especializadas. A comunicação é vertical, ou seja, eu não sou eu não mando nos meus pares, né, nos meus colegas. Eu comando aqueles outros colegas que estão subordinados a mim e sou comandada por alguém que é meu chefe, é meu superior, né, que está teoricamente assim no nível, tecnicamente falando, no nível acima de mim. Então essa comunicação é vertical, né? É a ele que eu me reporto, é a ele que eu explico, justifico, pondero, recebo ordens e etc. Então essas organizações, elas são ditas tradicionais, né? Ou de departamentalização, elas são departamentais. Muito comum dentro das instituições públicas, elas são mais comuns, né, de acontecer assim. Já as instituições inovativas, elas têm um baixo nível de formalização, multiplicidade de comando, né? Várias pessoas mandando em vários projetos, né? Não é que está errado não, tá, gente? É diferente, não quer dizer que é errado. Então, existem várias multiplicidades de comando, várias pessoas que podem estar comandando ações distintas que estão acontecendo paralelamente àquelas ações. Tem uma diversificação elevada, né? Diversificação de comando, diversificação de atividades para ser específica, para serem realizadas, não são tão específicas, né? Elas são muito variadas. A comunicação ocorre por todos os lados, né? Comunicação horizontal, que é aquela que eu falei, que a gente se comunica com os nossos pares. Eu me reporto a um colega de trabalho, alguém que está ali no mesmo nível hierárquico que eu, mas eu também posso e devo me reportar a pessoas que estão em outros setores, em níveis mais elevados que o meu, ou subordinados a mim. Então, a comunicação ela varia bastante. E também ela existe de formas diferenciadas, né, avançadas de departamentalização. Não quer dizer que elas não possam ser departamentalizadas, elas são, mas a comunicação flui por todos os lados. As específicas, não, elas são mais flexíveis, elas são mais adaptáveis, elas são inovadoras, né, elas trazem novas ideias. A comunicação, ela está ali para resolver problemas, né? Ela é colateral, ela avalia os problemas que aconteceram para resolver. As interações, elas ocorrem com o que a gente chama de hipertexto. A interação, tanto social quanto de conhecimento, ela pode ser tácita ou explícita. As pessoas trocam informações, aprendem umas com as outras e também elas encontram informações através de textos, de manuais, de obras publicadas, né? Imagina, por exemplo, quando a gente fala em peritos, alguém que trabalhe com restauração de obras de arte. Né? Essa pessoa ela não vai ter um manual específico de como restaurar obras de arte, porque vai depender do tipo de obra de arte, vai depender se é uma pintura, se é uma escultura, né? Se é um afresco, algo pintado na parede, né? Então, a coisa é tão específica, o tipo de atividade que aquela pessoa faz é tão específica que ela não tem assim um manual específico que vai dizer, olha, tem que ser assim, não. Ela tem uma certa autonomia para exercer essa atividade, ela pode se reportar a quem ela sentir necessidade para buscar ajuda, para buscar feedback, para buscar alternativas para resolver aquela situação, percebe? Então, dependendo do tipo de serviço, dependendo da forma que essas organizações funcionam, elas podem estar estruturadas de maneira totalmente diferente do que a gente habitualmente imagina, né? Que o senso comum imagina sempre assim aquela coisa de departamentos, setores, né? Coordenações, subordinados, mas nem sempre as coisas funcionam assim.
Por exemplo, também para o pessoal que trabalha na área de inovação, de design, né, ou na área de tecnologia, elas se comunicam em rede o tempo todo, através de recursos tecnológicos, redes de comunicação, redes sociais, né. Então é uma forma diferente de gerir, não quer dizer que está errada, nem que é melhor ou que é pior. Dependendo do tipo de organização, ela vai naturalmente exigir que a comunicação flua, ou de uma forma ou de outra forma, tá bom? Dentro desse estudo de arranjos, a gente entra também um pouquinho na parte de layout. A forma para as estruturas mais formais, mais departamentalizadas, a forma com que as coisas estão organizadas dentro da organização podem fazer com que o trabalho flua de uma forma melhor, mais rápida e às vezes até mais inovadora, né. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que esse tipo de estrutura, né, de layout, ele é chamado de administrativo ou industrial. É aquela forma que a gente coloca, né, cada setor, cada mesinha, cada departamento, uma pessoa responsável situada em uma determinada posição específica, né, dentro do setor. Às vezes a gente vai até mudando paredes e portas, né, transformando para que que a comunicação flua, né, e os processos internos também fluam de uma maneira melhor, né. Então, ela está muito ligada a isso, a comunicação e os processos ligados muito ligados à estrutura, né, a forma com que os arranjos dentro da instituição são feitos. Então, para isso, a isso nós chamamos de layout organizacional. Bem, esse layout, ele pode ser de várias formas. A princípio, a gente chama esse layout aqui de linear, né, porque existem várias unidades, né, tem a unidade A, digamos, setor X, setor Y, setor Z, onde o trabalho precisa passar por ali, né. Aquela determinada atividade, ela vai necessariamente cumprir esse percurso. Primeiro passa aqui, digamos, de uma forma assim mais lúdica, né. Chegou na recepção, dali encaminha para a secretaria, depois encaminha, vamos supor, para a coordenação do curso, depois encaminha, digamos assim, para a sala de aula. É quase que um caminho natural, né, que as coisas fluem, que as coisas vão acontecendo, né. Como eu disse, eu tenho uma necessidade muito grande de comparar, né, com o que acontece dentro do ambiente escolar. Mas cada um percebe dentro da sua própria organização, mais ou menos, o fluxo em que as coisas acontecem, né. Uma pessoa que entre ali para necessitando de algum produto ou serviço, por onde ela vai primeiro, né? A quem ela se reporta num primeiro momento. E aí vai dando sequência. Geralmente, quando essa sequência ela é contínua, ela se repete, a gente chama de linear, que é um layout linear. As pessoas precisam necessariamente seguir aquele fluxo, né? Um A, o B, o C, D e assim sucessivamente, tá? Ou 1, 2, 3, 4, né, sempre aquele caminho é percorrido. Uma outra forma, podemos dizer, que é um layout linear sim, mas ele é conjugado com outras ações. Pode ser que aqui no setor a pessoa chega, necessariamente ela começa por aqui, mas existem algumas ações que ela precisa fazer nesse setor antes de passar para o próximo, né. Então, a essas ações nós dizemos que é um layout conjugado, né. Aí sim, quando ela cumpriu todo esse passo a passo, ela passa para o próximo passo, né, para o próximo setor. Aqui ele tem apenas uma ação conjugada, passou, fez, pronto, agora ele vai para cá. Aqui pode ser que ele precise passar primeiro aqui ou não, pode ser que ele já venha direto para cá e aí ele vai executar mais uma série de ações até ele finalmente partir para o final, que é o setor D,
né? E aí ele tem D1, D2 e D3. Né? Então, esse é mais ou menos linear. Ele é linear, mas dentro de cada linha existem percursos que são necessários de se fazer. Vou tentar mudar aqui o exemplo. Vamos para o hospital. Né? Eu cheguei no hospital, aí primeiro percurso, eu vou fazer uma triagem. Né? Aí dentro ali da triagem, faço, aí volto. Agora eu vou para a consulta propriamente dita, né? Que é o próximo passo. Aí depois da consulta, agora eu vou para a medicação, ou vou fazer algum exame. Ou seja, tem um percurso que precisa ser feito, mas dentro de cada percurso daquele pode existir outros caminhos necessários, né? Fazer um determinado exame e voltar, fazer um determinado medicamento e voltar, percebe? Então, ele é linear, mas ao mesmo tempo é conjugado com outras atividades que podem ter ou não, tá? Mas, de certa forma, ele continua tendo um design, assim, um layout conjugado, né? Esse outro é conjugado em U, olha, ele é mais complexo ainda. Aqui, olha o que acontece. Existem ações que são desenvolvidas dentro de cada setor, e eles podem estar trabalhando, todos esses setores, paralelamente, enquanto alguma ação está acontecendo aqui no setor A, o setor D está desenvolvendo outras ações que necessariamente podem ter um dia vindo daqui. Elas vieram do setor A, passaram para o B, passaram pelo C e agora estão aqui no setor D. Mas, ao mesmo tempo, esse setor aqui ele pode estar também atendendo outras demandas que vão acontecendo, e assim sucessivamente. Cada setor vai funcionando, vai fazendo suas ações, conjugada com outras, que não necessariamente estão ligadas ao processo anterior. Cada caso é um caso, mas a forma que essa estrutura foi organizada aqui, ó, forma de U, né? Ela é linear, mas ela está em U porque ela está conjugada com outras ações. Outras ações são necessárias, mas a base dela é esse U, né? Digamos, a letra U. Uma outra questão que também é importante a gente observar dentro de um layout organizacional, a gente chama isso até de arquitetura organizacional, que está ligada às cores, né? A cor, ela tem muita importância com a forma com que as pessoas elas vão reagir, o efeito psicológico que pode causar nas pessoas, né? Voltando ao exemplo do atendimento médico, às vezes você chega para ser atendido, né, na recepção de determinado hospital, que te manda para fazer uma triagem, né, para ver os casos mais emergentes, né, e geralmente eles separam por cores, né, às vezes é um adesivo na roupa, às vezes é uma pulseirinha, mas é algo que vai dizer assim, olha, aquele caso ali tem mais prioridade, né? Digamos que o paciente não está nem conseguindo respirar direito, ele tem prioridade sobre um outro que a gente sabe que pode aguentar mais um pouquinho, né? Eu estou dando um exemplo assim, bem, né? Não é da minha praia essa área de saúde, mas as cores elas influenciam sim. Né? Por exemplo, disse que o azul ele é mais refrescante, ele causa uma sensação de calma, ele acalma as pessoas. Então, provavelmente, né, com certeza, não digo nem provavelmente, por isso que as pessoas escolhem essas cores mais suaves, como o azul, né? Que mais? O verde, que dá essa sensação de tranquilidade, né? Tem a ver com a natureza, para pintar, por exemplo, um ambiente onde as pessoas vão dormir, onde elas precisam se acalmar, né? Agora, se o ambiente é para rir, para brincar, para correr, para se agitar, então é melhor a gente usar cores mais vivas, né? Cores mais que estimulem a alegria, por exemplo, o laranja, né? Ele é uma cor quente, dá essa sensação, né, de calor, de aumenta de volume, né? Ou o vermelho é estimulante, mas a gente tem que observar também que para cada cor dessa pode ser que ela traga também alguns efeitos
que não são tão esperados, né? Por exemplo, dizem, né, que o marrom ele pode levar assim a melancolia, deixar a pessoa assim mais, né, tristinha, né? A mesma coisa fala do violeta, né, ou do cinza. Então é bom a gente, não digo que seja uma via de regra, mas é bom a gente observar qual o efeito que a gente espera, né, das pessoas. Então, se eu estou preparando um ambiente para acolher pessoas que naturalmente já estão tristes, vulneráveis, é bom que a gente tente compensar isso colocando cores mais alegres, mais vibrantes, para que as pessoas possam se sentir melhor. E às vezes elas não sabem nem por que elas estão ficando assim, né, mais calminhas, mais tristinhas. Às vezes o efeito é psicológico, mas é inconsciente. Então, eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando de layout, né, de distribuição, o arranjo das coisas dentro do setor, é importante que a gente também atente para esses fatores, ver que efeito você espera alcançar nas pessoas, né, e as cores, você busca utilizar aquelas cores que mais vão estimular aquelas sensações. Em termos de arranjo administrativo, como a gente já comentou com vocês, aqui tem um exemplo bem clássico mesmo de como que funciona um arranjo administrativo mais tradicional, né? Onde a gente tem aqui a figura da presidência, né? Ou da direção geral, né? Aqui o pessoal de assessoria que trabalha diretamente com aquela presidência, né, com aquela direção geral, são os assessores de gabinete, tudo mais, os departamentos, né, os principais departamentos da organização, mas dentro de cada departamento também tem as suas seções, né, ou os seus setores, cada um responsável por desenvolver determinada atividade, né, que são relativas, específicas àquele departamento. No caso aqui da nossa instituição de ensino, nós temos departamento de ensino, pesquisa e extensão, né? Aí dentro de cada departamento nós temos várias coordenações, coordenação de curso, biblioteca, por exemplo, né? Departamento de ensino, de pesquisa, nós temos as coordenações de pós-graduação, né? Uma pós-graduação, outro curso de pós-graduação. Dentro do departamento de extensão, nós temos, por exemplo, o pessoal que cuida dos cursos FIC, né? Formação Inicial e Continuada, tem o pessoal que cuida do setor de estágio. Enfim, não existe uma estrutura que diga assim, não, é essa, tem que ser essa, não. Você, como a gente falou, vai depender da forma com que flui a comunicação interna. Qual seria a melhor forma de resolver aquelas questões sem burocratizar tanto, mas também sem deixar a coisa muito solta, né? É bom que as pessoas tenham uma mínima noção para que o serviço possa fluir, né? A comunicação ela é muito importante dentro da organização. Então, se não tem comunicação, pode ser que os processos internos fiquem mais morosos, mais lentos, né? Até a gente tomar ciência do que está acontecendo pode demorar. Então, é importante que haja, mesmo havendo essa estrutura mais formal, que haja também uma comunicação boa fluindo entre os setores. Isso que nós vimos aqui, a gente chama de fluxograma, né? Essa figura que nós exemplificamos aqui, que ela pode ser mais simples ou mais complexa do que essa, nós chamamos de fluxograma. Se bem que o fluxograma está mais ligado ao processo em si, das ações, da forma que as coisas vão acontecer.
a essa estrutura formal de setores dentro dos departamentos, é mais comum a gente ouvir falar em organograma, dá uma ideia de ordem, né, de como que as coisas estão ordenadas. Agora, o fluxograma ele tem a ver com o fluxo que o serviço vai acontecer, o fluxo que as coisas vão funcionar. Então, é uma representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho, né, da forma que aquilo vai ser operado, quem são os responsáveis ou quais unidades estão envolvidas nesse processo. Algumas organizações chamam gráficos de processo, ou então gráfico de procedimento, ou então gráfico de documentos, enfim, há uma pequena diferença. Então, quando a gente fala em organograma, está mais ligado à ordem, aos departamentos, né, às seções, os setores. Agora, quando a gente fala em fluxo, a gente está falando mais em fluxo de trabalho mesmo, né? De processos, de coisas que são realizadas e também de informação, né? A forma que a comunicação flui dentro daquele setor. Falando nisso, existem organizações que são burocráticas, né? Elas gostam de controlar tudo por meio do papel, são mais formais. Existem organizações que são mais centralizadoras, né? Elas gostam que tudo passe pela chefia, por uma ordem de comando, e existem essas mesmas organizações costumam ser bastante hierárquicas, respeitar bastante o nível de comando, né? Não fazer as coisas sem a anuência do seu chefe, do seu superior, né? Essas são mais tradicionais, é o que a gente chama de base mecanicista, porque elas começaram a acontecer lá no início da administração. Agora, atualmente, a gente já ouve falar mais em organizações cuja base é mais orgânica, né? Por quê? Porque elas são mais flexíveis. Ocorre a divisão do trabalho, sim, ocorre a divisão do trabalho, sim. E o ambiente também é um ambiente bastante dinâmico, com bastante mudança, com bastante troca de informação, sem aquela hierarquização. Mas isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior do que a outra. Como eu já disse para vocês, cada organização funciona da forma que é melhor para si, da forma que vai fluir melhor o seu trabalho, né? A resolução de problemas, de forma que os objetivos sejam alcançados de forma mais eficiente, né? Eficaz e com responsabilidade, tá? Não estou dizendo que uma seja igual, ou melhor ou pior do que outra. Depende do tipo de trabalho que vai ser realizado. Como eu falei para vocês, tem trabalhos que são tão específicos que quem dita a forma que ele vai acontecer são peritos, né? São pessoas praticamente exclusivas que só trabalham elas mesmas naquele tipo de atividade, tá certo? E aí, observando o ambiente em que essas organizações estão inseridas, nós falamos até um pouquinho na primeira aula, existem o macroambiente e também o microambiente. Lembra quando a gente falou em sistemas abertos e fechados, né? Geralmente as organizações, elas não estão soltas no mundo feito boneco de Olinda, né? Elas estão dentro de um ambiente, todo um ambiente em que elas precisam corresponder, né? Então, no microambiente a gente tem o quê? Consumidores, fornecedores, concorrentes e tem também organizações, né, instituições que são regulamentadoras. Por exemplo, o pessoal da área de saúde tem a Anvisa, o pessoal da energia tem a ANEEL, né? Então, existem organizações que são regulamentadoras. Então, a gente tem consumidores, os cidadãos, os fornecedores de serviço e tem os concorrentes. Isso aqui pode ser um ambiente, mas ele é um ambiente micro, né? Ele é mais controlado, a gente sabe mais ou menos como é que ele funciona, as leis que regem aquele ambiente, a concorrência, né? A gente conhece mais ou menos como é que é, a gente consegue até influenciar, controlar
esse ambiente. Agora, tem um ambiente maior que está um pouco fora do alcance das organizações, porque eles são mais institucionais, né? Existem outros fatores, como fatores econômicos, fatores demográficos ou sociodemográficos, existem fatores ecológicos envolvidos e que muitas vezes a gente não tem nenhum controle, nenhuma autonomia para interferir naquele ambiente. Existem fatores que acontecem que estão fora da nossa unidade de comando, né? Fora da nossa governabilidade. Por exemplo, acidentes, né? Acidentes que não estavam previstos, intempéries, sei lá, tsunamis, coisas que podem ocorrer de uma forma macro e que vão interferir dentro do nosso ambiente, do nosso setor, da nossa organização. São coisas que estão fora, mas que podem interferir dentro, né? Por exemplo, uma cidade que foi acometida de uma enchente por conta de chuvas, né? Então, aquilo, quer queira, quer não, vai influenciar sim, né? Uma avenida que foi interditada, um acidente que ocorreu. Então, são coisas que estão fora do nosso comando, mas que, direto ou indiretamente, pode influenciar o funcionamento dessa organização, né? Então, pessoal, essas são as nossas referências e a gente termina hoje por aqui. Bons estudos e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.